Olá, alunos do segundo ano, bom dia! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática. Vamos iniciar então, vocês fiquem ligados, prestem atenção nessa aula de hoje, tá bom? Hoje nós vamos começar a trabalhar com organização e ordenamento, é organizar e ordenar. E bem, alunos, aqui nós temos um problema de fácil solução. Vejamos, no nosso livro de matemática, Renata e Milena fazem pulseiras com miçangas e elas querem saber quantas miçangas tem no pote. Vocês sabem como podemos ajudar? Hoje nós vamos tratar sobre o conteúdo grupos, agrupamento. E vocês sabem o que significa agrupar? É o quê? É a gente pegar alguns itens e formarmos grupos. Então, vamos ver como isso funciona. Olha só, vamos pensar o seguinte. Aqui eu trouxe uma imagem de várias miçangas, né? Porque o primeiro problema do nosso livro, ele trata sobre as miçangas. Então, vamos pensar que todas as miçangas, elas precisam ser separadas por cor. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, pegar todas as miçangas que estão aí e separá-las por cor. Deixa eu colocar aqui minha canetinha mágica para ficar mais interessante, não é mesmo? Então, eu venho aqui, ó, e pego todas essas miçangas que estão aqui e eu vou separando por cor. Após eu separar essas miçangas, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui. O que é que eu vou fazer? Quando eu separo elas, eu estou separando por quê? Por grupos de cor. E após eu fazer essa separação, eu criei vários grupos, não é mesmo? Porque aqui na imagem nós temos miçangas brancas, miçangas amarelas, miçangas laranjas, miçangas verdes, miçangas pretas, miçangas roxas, miçangas lilás. Então, só aqui ó, eu já contei 7 grupos. E tem muito mais cores de miçangas, verde escuro, verde clara. Então, eu vou criar vários grupos. E uma coisa interessante, quando nós temos vários elementos e que nós separamos e identificamos, é que nós conseguimos encontrar, sabe o quê? A quantidade com mais facilidade. Quando formamos grupos, crianças, e esses grupos têm certa quantidade, quando nós somamos, ou seja, quando nós juntamos, nós conseguimos chegar ao total que queremos. É o caso da Milena, da nossa amiga Milena, né? Que precisa saber quantas miçangas ela tem no pote, como está no nosso livro de matemática. Então, vamos mais à frente um pouquinho para a gente conhecer, e aí eu quero mais uma vez chamar a atenção de cada um de vocês para que vocês fiquem bem espertos com o que eu estou falando, tá bom? Porque a atividade de hoje é sobre grupos. Bom, nesta imagem, nós estamos vendo, na verdade, que as miçangas, elas já estão o quê? Separadas. E nós resolvemos separar essas miçangas em grupos de 10. Então, se eu separei as miçangas em grupos de 10, o que eu tenho agora que fazer para saber quantas miçangas eu tenho? Que é o principal problema da atividade de hoje. Então, vamos lá. Eu conto aqui pelo grupo que eu separei, ou seja, eu tenho aqui várias divisórias com as miçangas separadas. Então, vamos lá. Eu tenho uma divisória, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui minha canetinha mágica para ficar mais fácil.
e aí eu vou recontar. Então, aqui eu tenho uma divisória, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que essa aqui ficou bem escondidinha. Mas nós temos aqui 12 divisórias. Então, se eu tenho 12 divisórias e cada divisória dessa tem 10 unidades de miçangas, eu tenho quantas miçangas? Gente, nesse caso, a gente vai fazer uma multiplicação. Ai, professora, mas eu ainda não sei multiplicar. Calma, calma. Esse daqui ficou um pouquinho mais complexo, mas o próximo exemplo vai ficar mais fácil. Mas só para mostrar para vocês. Então, se eu tenho 10 unidades em cada divisória dessa de miçanga, que eu tenho 12 divisórias, ou seja, 12 vezes 10, eu tenho 120 miçangas. Ou seja, não foi necessário que eu contasse as miçangas uma por uma. Vocês já imaginaram se a gente fosse contar 120 miçangas uma por uma, como iria ficar mais complicado? A gente ia se perder na contagem, ou nós iríamos ficar cansados. Enfim, quando você tem um número grande, seja de miçanga, às vezes vocês podem também ter figurinhas, tampinhas, né? Qualquer objeto que a gente tem em grande quantidade, a gente pode criar grupos e contar por meio de grupos para sabermos quantas unidades tem ao final. Ficou claro, entendido? Vocês colocaram isso aí na caixolinha de vocês? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui um outro exemplo é bem mais fácil, né? Eu trouxe aqui bolas de futebol. Então, vejamos aqui. Vou usar novamente a canetinha mágica. Então, aqui desse lado eu tenho 6 bolas de futebol. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desse outro lado aqui, do meu lado direito, eu tenho mais 6 bolas de futebol. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No total, quantas bolas de futebol eu tenho? Eu tenho 12 bolas de futebol. E se eu quiser fazer grupos com essas bolas, grupos de 3, como que eu faria? Eu pegaria e juntaria aqui um grupo, 2 grupos, 3 grupos, e aí eu consigo fazer o que, crianças? Queridos alunos, 4 grupos com 3 bolas de futebol, que no total dá o numeral 12, a quantidade 12. Entenderam como é fácil a gente agrupar e depois contar? Como fica tranquilo? Agora, vamos partir para onde? Para a nossa atividade, que está na página 38 e 39 do livro de matemática. Lá, vocês irão encontrar exercícios que são bem parecidos com o que eu coloquei aqui na videoaula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até breve!